Olá, amadas e amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro bloco de revisão. Bom, você viu que o nosso edital é bem grande, então o professor pegou os principais pontos que com certeza serão cobrados pela CESP, mas para a gente dar aquela revisada. Então vamos começar pela evolução legislativa. Cara, vamos perguntar de Eloy Chaves. Acompanhe aqui comigo. Não precisa decorar o número da lei, do decreto legislativo, não. O que você tem que saber é, esse hominho aqui, Eloy Chaves, foi o precursor da Previdência Social no Brasil, porque ele editou um decreto, né, legislativo, que você não precisa saber o nome, mas só saiba que lá em 1923, esse hominho pegou os trabalhadores das estradas de ferro e falou, cara, essa galera vai ter que contribuir. E aí estabeleceu que todos os trabalhadores são contribuintes obrigatórios e que as empresas também vão ter que contribuir. E que com essa contribuição vai ser montada uma caixa de aposentadoria e pensão que vai ficar lá no RH da empresa. Isso mesmo. Professor, vai cair na prova RH da empresa? Não, gente, mas só para você saber que fica na empresa, tá? O poder público apenas supervisionava e também criava as prestações, né? Até o auxílio à saúde, aposentadoria por velhice, isso tudo estava lá no rol dessa norma, né? Desta lei. Então, foi isso. O Estado apenas regulamenta e supervisiona, mas quem faz a gestão do dinheiro público é a empresa. Daí, quando a pessoa ficava doente, ia lá na empresa, recebia o benefício, né? Só que, lógico, não deu muito certo, porque houve grande crise em 1929, e aí na década de 30, essas caixas de aposentadoria e pensão, que ficavam lá nas empresas, elas foram unificadas por categoria profissional e criaram os institutos de aposentadoria e pensão, porque a ideia era aposentadoria e pensão. Né? Então, criaram os institutos e daí cada categoria ia no seu instituto. Daí tinha os industriários, tinha os comerciários, tinha os bancários. Foram criando os vários institutos. O primeiro deles foi em 1933, que foi dos marítimos, que era mais fácil ali de criar um instituto para os caras, porque é só uma categoria profissional. Melhor do que bancário, por exemplo, tinha um monte de banco. O comerciário, então, que, meu Deus do céu, trabalhadores do comércio, pense. Né? Então, criaram. E aí, em 1966 ou 67, porque essa lei foi criada em dezembro de 66, mas ela só entrou em vigor em 67, então qualquer uma dessas duas alternativas está correta. Foi unificado todos esses institutos e criaram o INPS. Onde sua mãe diz que você vai trabalhar no INPS. Daí todos os institutos viraram um só, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. Lá em 77, criaram outros institutos e outras empresas, como criaram a Dataprev, criaram a Central de Medicamentos, criaram o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. E aí arrecadava-se dinheiro que ia tanto para a Previdência, para o INPS, quanto ia para a Assistência Social, que na época era a LBA. Existia tudo isso. Aí quiseram tirar a assistência médica do INPS e criaram um instituto só de assistência médica da Previdência Social. Chamava-se Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. Tudo isso aconteceu em 77. Né? Até que veio a Constituição de 88 e criou a Seguridade Social. O que foi a Seguridade Social? Vem aqui comigo. Eu estou me batendo hoje com esses slides aqui, hein? O que aconteceu com a Constituição de 88? Ela fez assim um bluff, ela falou assim, olha, vamos criar uma coisa que se chama Seguridade Social, que é para trazer segurança, que é bem-estar social, justiça social, tá tudo junto. Que nada mais é do que ações, tanto dos poderes públicos quanto da sociedade, que todos, de forma integrada, vão assegurar direitos, três direitos, né? Que é o direito à saúde, direito à previdência e à assistência social. Então, esses três vão estar ali num conceito de seguridade social. E aí mudou tudo, porque daí o financiamento não era mais da previdência, era da seguridade, que daí direcionava o dinheiro para cada área, porque estava tudo ali meio junto, tudo tinha a ver com justiça social. Né? Não tem justiça social se não houver uma saúde pública. Mas alguns pontos importantes você tem que estar em mente. Sempre que falarem da saúde, sempre que falarem para você da saúde, lembre que, meu Deus do céu, o que eu fiz? Saúde é direito de todos, todo mundo, sem exceção, brasileiro, estrangeiro, todo mundo tem acesso à saúde.
Tá? E a saúde aqui, entenda SUS, Sistema Único de Saúde. E o SUS, ele controla toda a saúde no Brasil. Não tem um A que aconteça que o SUS não se meta, não regulamente. Isso envolve formação dos médicos, envolve os protocolos de acesso à saúde, os medicamentos que podem ser fabricados ou utilizados no Brasil. Lembra da vacina da Covid? Para entrar no Brasil tinha que ter aprovação da Anvisa. A Anvisa pertence ao SUS. Comercialização de alimentos, produção de bebidas e alimentos, tudo isso passa pelo SUS. Até o transporte de produtos radioativos, porque senão, qualquer dano que aconteça nessa estrutura, nessa cadeia de alimentos e etc., vai impactar no Sistema Único de Saúde. Então, sim, o SUS controla tudo, até a iniciativa privada. Não tem um hospital privado que haja sem que tenha a regulamentação do SUS. Ah, professor, mas eu quero usar aqui um super medicamento alemão que cura tudo. É uma maravilha. Que bom. No Brasil, você só pode usar isso se o SUS autorizar. Se o SUS não autorizar, não pode. Tá? Então, lembre-se disso. Saúde, acesso de todos. Previdência social, não, meus amados. Previdência tem que contribuir. Tá difícil aqui, meu botãozinho, hein? Tem que contribuir. Entendeu? Se não pagar, não leva. Previdência tem caráter contributivo. É o único aqui que tem caráter contributivo. Assistência social não tem caráter contributivo, mas também não é de todos. Ele é diferente. Assistência é somente das pessoas que dela necessitam. Tipo, Auxílio Brasil, Bolsa Família. Não é direito de todos. Ah, todos têm direito. Não, é só das pessoas que estão necessitando. Né? Senão, não, tem que estar lá cadastrada no Cade Único, bem bonitinho, né? A família cadastrada no Cade Único, para daí ter acesso aos benefícios da assistência social. Ah, eu quero medicamento com desconto. Ótimo, você tem que provar que você necessita, né? Pela renda da família, etc. Cada área vai ter um requisito, mas a assistência social não é direito de todos e muito menos tem caráter contributivo. Beleza? Lembra dos 2 benefícios da LOAS. Dos 2 não, né? Dos 3, né? O benefício de prestação continuada à pessoa idosa, que tenha 65 anos de idade ou mais, que comprove, né, não ter meios de prover a própria manutenção, nem da sua família. Isso acontece quando a renda per capita é superior a 1/4 do salário mínimo, superior à renda per capita por cabeça. Tá? Então, tem lá o idoso com 65 anos ou mais, não faz ser homem ou mulher, né? A renda per capita é superior a 1/4 do salário mínimo, vai ter direito ao benefício da assistência social. Né? Quer dizer, superior não pode, perdão. Nossa, eu inverti a lógica. O superior é o que não pode. Tem que ter a renda igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, a renda per capita. Tá? O professor confundiu, mas você entendeu, né? Porque a pessoa, é assim que a pessoa comprova a miserabilidade. Renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Se for superior a 1/4 do salário mínimo, aí não. Com a legislação atual, não. Embora a lei preveja que o decreto pode até colocar meio salário mínimo, mas o decreto não previu isso, então não. Né? Então, o primeiro benefício é da pessoa idosa, com 65 anos ou mais. O segundo benefício da assistência é da pessoa com deficiência, né? Que comprove a deficiência, né? Ali na perícia médica federal, por assistente social. Além da renda per capita, tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, a renda per capita do grupo familiar, das pessoas que moram ali sobre o mesmo teto. E o terceiro benefício é o auxílio inclusão, que é o cara que era beneficiário, né, como deficiente e conseguiu um emprego, está ali ganhando seu dinheirinho, um valor baixinho, e daí ele consegue fazer com que seu benefício caia pela metade do valor. Então ele acaba recebendo meio salário mínimo, né, e vai recebendo aí auxílio reclusão, num período de até 2 anos. Beleza? Muito bem, vamos adiante aqui, porque temos outros pontos para relembrar. Agora aperta o botão errado, né? Eu estou sempre apertando o botão errado. Os princípios, gente, isso aqui vai cair também, pode ter certeza que vai. Princípios constitucionais da Seguridade Social, né? Objetivos e princípios da Seguridade. Universalidade da cobertura, ou seja, a Seguridade deve cobrir o máximo de riscos sociais possíveis. Quais são as situações que a pessoa não consegue trabalhar? Quais são as situações que a pessoa fica doente? Pandemia? Então vai ter que trazer vacina para a galera. É isso, universalidade da cobertura. Quando que uma pessoa não consegue trabalhar? Ah, não consegue trabalhar quando ele é um pescador profissional, tem a única renda e ele está proibido de pescar. Pô, então tem que dar um seguro defeso para o indivíduo.
né? Ou seguro-desemprego do pescador artesanal, porque ele está desempregado, ele está impedido de trabalhar. Ou porque ele tem uma incapacidade temporária, ou porque ele tem uma idade avançada. Então, o máximo de riscos sociais devem ser protegidos pela Seguridade. Previdência, assistência e saúde. Universalidade de atendimento, das pessoas serem atendidas, terem acesso. Todo mundo vai ter acesso? Sim, todo mundo vai ter acesso, mas lógico que no caso da assistência, é todo mundo que dela necessite, né? Você não pode ter duas pessoas em hipossuficiência e só uma delas receber o benefício da assistência social. Não, todos ali que necessitam vão ter direito. É igual à Previdência. Todos que contribuem, cumprem os requisitos legais, têm direito ao benefício previdenciário. E todos podem contribuir. Até o facultativo pode contribuir. Até o brasileiro no exterior pode contribuir. Então, pode. Universalidade do atendimento. E na saúde é o que se aplica, assim, cara, todo mundo, entendeu? Contribui, não contribui, né? Vai. Saúde entra. É geral mesmo. Tanto é que a vacina, todo mundo foi vacinado. Todo mundo. Ou pelo menos todo mundo teve direito de ser vacinado, né? Só não foi vacinado quem não quis. Mas tudo bem. Outro princípio aqui, vamos lá. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O que é que significa isso? População urbana e rural são diferentes, então a Constituição tenta trazer uma igualdade material. Foi criado algo, uma ação de saúde para o urbano, tem que ser criado de um jeito uniforme para o rural. É isso. Existe acidente de trabalho para o urbano, tem que haver proteção contra o acidente de trabalho para o rural. Tem que haver uniformidade e equivalência, né, dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Vamos para o próximo aqui. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que é que significa isso, professor? Na hora de conceder um benefício ou um serviço, deve ser seletivo. Dá para a pessoa aquilo que lhe é mais adequado. Não é aquilo que a pessoa quer. Todo mundo quer se aposentar no teto do regime geral com 20 anos de idade. Mas não pode. Deve ser dado para a pessoa a prestação que lhe seja mais cabível, né, que proteja de fato o risco social que ela vivencia. Essa é a ideia. E distributividade tem várias ramificações. Distributividade tem a ver com distribuição de renda, porque se você olhar o financiamento da Seguridade, é retirar dinheiro do lucro das empresas, percentual sobre a receita, né, fazer as empresas pagarem sobre a folha de salário, retirar dinheiro dos concursos de prognósticos, dos importadores que estão trazendo coisas lá produzidas, que não são produzidas no Brasil, são produzidas lá fora. Então pega dinheiro dessa galera toda e redistribui para quem é hipossuficiente. Ora, para manter o SUS, né, distribui para manter a aposentadoria das pessoas, já que a pessoa está velha, não consegue trabalhar, já que o outro quebrou a perna e não consegue trabalhar. É isso. Isso é distribuição de renda. Essa é a ideia. A Previdência Social e a assistência social, elas têm um viés de distribuição de renda muito grande. A assistência social nem se fala, né? Ela é distribuição de renda pura, assim, né? Bolsa Família, Auxílio Brasil, é isso. Né? Pessoas que não têm o que comer em casa, pessoas que vivem ali com R$70 por mês. Né? Então, essa é a ideia, distribuição de renda. Mas também tem a ver com distribuição dos serviços pelo Brasil, de modo que não pode ficar só concentrado em determinada região no Brasil. Por exemplo, tem aldeias indígenas que o SUS tradicional não chega. Então, o SUS vai ter que chegar lá de um jeito ou de outro. Né, ou acesso à previdência social, tanto é que o índio é considerado segurado especial, desde que ele trabalhe na lavoura ali, né, que ele faz, né, o seu trabalho agrícola, ou trabalhe como pescador, a maioria deles trabalham como pescadores, pois vão ter acesso à previdência social, são segurados especiais. Tem os índios, tem os quilombolas, né, tem outras vertentes aí dos segurados especiais. Tá? Vamos lá. Próximo princípio. Valor do benefício não pode ser reduzido. E aqui entenda valor nominal, não pode ser reduzido. Então, se fixarem, por exemplo, que o Auxílio Brasil, Bolsa Família, no valor de R$600, o governo não pode, no ano seguinte, baixar para R$400. Ficou definido 600 a 600. Tá? Então, mesma coisa a Previdência. Ficou definido que o valor é salário mínimo lá 12,12, não pode haver uma situação de deflação e reduzir o valor do benefício previdenciário. De jeito nenhum. Lembrando ainda que no caso da Previdência, somente da Previdência, a Constituição garante o reajuste anual dos benefícios previdenciários para manter o poder aquisitivo. Então,
O reajuste dos benefícios da Previdência devem acontecer todo ano, e a lei diz que é na mesma data de reajuste do salário mínimo, deve ser reajustado para manter o valor real, tá? Ou o poder aquisitivo, tanto faz. Mas é só da Previdência, ou da assistência não. Né? Se fechar aqui o Auxílio Brasil, Bolsa Família, R$600, pode ficar R$600 pelos próximos 20 anos. Tá? Não tem problema, assim, estou falando assim, numa interpretação literal. Mas o da Previdência de jeito nenhum. Próximo princípio aqui é o princípio da equidade na forma de participação do custeio. O que é que significa? Na hora de financiar, na hora de pagar, quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. O cara é empregado, ganha salário mínimo, ele vai pagar alíquota de 7,5%. Mas se o cara já ganha muito dinheiro, muito, a alíquota dele pode chegar a 14% em determinada faixa. Se é uma empresa, é 20% sobre a folha. Se é um banco, 22,5%, porque pode mais, paga mais. Equidade não é igualdade na participação no custeio. Se fosse igual, seria um absurdo. Entendeu? Não é. Quem pode mais, paga mais. Lógico que se duas pessoas estão no mesmo patamar jurídico de financiamento, têm a mesma capacidade contributiva, elas vão contribuir do mesmo modo. Né? Então, dois empregados que ganham salário mínimo, cada um deles vai pagar 7,5%. Tudo bem. Né? Faz parte. Beleza? Próximo. Diversidade da base de financiamento. A base de financiamento, meus amados, ela é diversificada. Tá? Aonde, segundo a nova redação constitucional, deve ser identificado em rúbricas contábeis específicas para cada área, previdência, assistência e saúde, as receitas e despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, lógico que sempre preservando o caráter contributivo da previdência. Isso, de certa forma, já vinha acontecendo, só que a Constituição agora ela não quer mais que, digamos, exista a receita da Seguridade. A receita vai ter que ser destinada para cada área. Tudo bem, vamos aguardar aí, né, o andar, porque aí, por enquanto, é só uma norma programática, ela só está estabelecendo. Embora a própria Constituição diga que o financiamento do trabalhador, né, do trabalhador que paga ali sobre a folha de salário, e o financiamento da empresa sobre a folha de salário, tem destino certo, que é a Previdência. Não pode ser destinado à saúde ou assistência. Tudo bem, a própria Constituição estabelece, digamos, essa destinação, mas é só essas, as outras não. Né? Concursos de prognósticos, por exemplo, importador, vai tudo para a Seguridade. E daí a lei orçamentária anual é que vai definir para qual área vai, quanto vai, e essas coisas. Beleza? E aí o último aqui é a administração. Gente, quem administra a Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde, essa administração ela deve ser descentralizada, ou seja, se possível na criação de novos centros. Né? Lembra de direito administrativo? A descentralização, existe a desconcentração e a descentralização. E a descentralização envolve criar uma nova personalidade jurídica, que é o caso da Previdência Social, onde a administração do Fundo do Regime Geral ela é descentralizada. Tanto é que criaram uma autarquia, que é o INSS, que é a fusão do IAPAS com o INPS. Então foi descentralizado mesmo, numa autarquia própria para isso. Mas não é só isso, a interpretação constitucional é muito ampla. Ela também tem que ser democrática. O INSS só faz a gestão do Fundo do Regime Geral. A gestão da Previdência Social não está no INSS. A gestão da Previdência está no Conselho Nacional de Previdência Social, que é quem vai aprovar as políticas públicas de Previdência Social, quem vai aprovar o orçamento antes de mandar para o orçamento da Seguridade Social. Então, e aí já é mais democrático. E aí, esse caráter democrático da administração, ela tem que ser quadripartite. São os usuários, que no caso são os aposentados e pensionistas, os financiadores, que é os trabalhadores, que são os interessados diretos, as empresas, que também têm muito interesse, porque elas também estão financiando, e o quarto é o governo, porque, lógico, o governo tem que participar, né? Não dá para excluir o governo. Mas é isso, caráter democrático quadripartite, com a participação dessas pessoas na hora de decidir
as políticas públicas da Previdência. Isso acontece também com a assistência social, com o Conselho Nacional de Assistência Social. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Existe a gestão do Fundo da Assistência Social, que é do Ministério, que já vai mudar o nome, que mudando o nome sempre, era Ministério do Desenvolvimento Social, agora Ministério da Cidadania, sei lá o que vai virar agora, mas é o Ministério, né, que regulamenta, que vai fazer a gestão do fundo, com base naquilo que a lei determina que seja feito, mas as políticas de assistência são definidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Mesma coisa o SUS. Tem o Conselho Nacional de Saúde que faz a mesma coisa. E tudo isso é descentralizado, em conselhos, né? Então, o Conselho Nacional da Assistência Social tem os seus conselhos regionais, tem os conselhos municipais, tem os conselhos estaduais, cada um na sua área, cuidando lá da sua região, né, sobre as políticas de assistência na sua região. O da Previdência, embora tenha o Conselho Nacional de Previdência Social, tem o Conselho Nacional dos regimes próprios de Previdência Social, que vão ali participar também das políticas dos regimes próprios. Tem os conselhos de previdência social, que são unidades do Conselho Nacional de Previdência Social, que são descentralizadas nas gerências executivas, para tomar decisões ali locais, sobre abertura de agência, né, sobre convênios que o INSS vai fazer. E a mesma coisa acontece na área de saúde. Né? Então, isso assim, é tão vivo que, por exemplo, tanto na área de assistência quanto de saúde, o município só pode receber verbas da assistência se ele tiver um fundo próprio de assistência e um conselho municipal de assistência social que respeite o caráter quadripartite. Senão, o município não recebe dinheiro de repasse da assistência social, por exemplo. Né? A saúde é a mesma coisa. Né? Então, tudo isso está interligado. Beleza? Demos uma boa revisão aqui desse ponto. Vamos seguir adiante sobre o conceito de empresa. Lembrando que a empresa é... Tá? O primeiro conceito básico, firma individual, sociedade, tendo fins lucrativos ou não. Qual que é a sociedade? Sociedade por ações, sociedade da advocacia, sociedade limitada, interessa. Empresa é empresa, não vai ter dúvida. Inclusive é firma individual. Mesmo que não tenha finalidade lucrativa. Tem, por exemplo, tem entidade de previdência complementar, por exemplo, não tem finalidade lucrativa. E também lembra que é empresa os órgãos da administração pública direta. Os órgãos e as entidades, né? Direta, indireta e fundacional. Então, Ministério da Previdência Social é empresa. Palácio do Planalto é empresa. Tribunal Regional Federal da 4ª Região é empresa. E tem todas as obrigações de empresa. Né? A Prefeitura Municipal de Borda do Campo é empresa. Beleza? Inclusive é indireta, então as autarquias. O INSS é empresa. Né? Lembra que ocupante de cargo comissionado que não tenha vínculo efetivo com a administração pública, ele é empregado. Então, se você tiver um presidente do INSS que não tem vínculo efetivo com a administração, ele é empregado. Ele é o presidente do INSS, mas é empregado. E quem é a empresa? É o próprio INSS, que é uma autarquia, que é empresa. Para o regime geral, é empresa. Beleza? E aí vem os equiparados à empresa. Quem são eles? Vamos ver aqui. Ó, não são empresas, mas são tratados como se fossem. As bancas gostam muito de chamar de equiparados. Tá? Então, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, então entenda, tipo, o autônomo que contrata alguém, né, o advogado que contrata ali um assistente ali para atender telefone, WhatsApp, essas coisas. Então, ele é um contribuinte individual, é um equiparado à empresa e assume todas as responsabilidades da empresa. Todas. As cooperativas, que são equiparadas à empresa, associações, entidades de qualquer natureza ou finalidade, como igrejas, como sindicatos, como qualquer coisa que tenha capacidade de empregar, incluindo os gringos que estão no Brasil, missão diplomática, repartição consular, essas coisas. Lembrando também que, criados por lei, né, o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra, que trabalham lá nos portos com os trabalhadores avulsos, eles são equiparados. Olha que curioso. É porque eles são órgãos diferentes, assim, sabe? Não é uma empresa, assim, é um operador portuário. E também, gente, pessoas físicas que contratam pessoas para construção civil. Seja um proprietário, seja um dono de obra, né, que contrata alguém lá para consertar o banheiro, a cozinha, o encanamento, puxar um muro, levantar um muro, também é um equiparado. Muito bem. E as empresas, todas essas que eu falei, elas vão pagar 20% sobre a folha de salário. Toda a folha não tem teto. Então, se a empresa paga lá 50 mil para um funcionário,
ela vai ter que pagar 20% sobre toda a folha, que é a soma de todas as remunerações de empregados, avulsos, até das pessoas que não têm vínculo empregatício, como os contribuintes individuais. 20% sobre tudo. Lembrando que banco paga mais, tem um acréscimo de 2,5 pontos percentuais, né? Um banco é 2,5%. Lembrando que, entenda, total de remuneração é tudo que é pago como contraprestação pelo trabalho. Então, aquilo que não integra o salário de contribuição do trabalhador também não vai integrar a folha de salário da empresa. E lembrando também que deram um jeitinho com as entidades religiosas, que diz o seguinte, que a remuneração que a igreja paga para o ministro de confissão religiosa, para sua subsistência, como remuneração pelo seu mister religioso, não caracteriza a remuneração. Claro, mas isso é feito só para a empresa não ter que pagar, a igreja não ter que pagar 20% sobre a remuneração do pastor, do padre, do bispo e etc. Tá? Então, é só uma jogada tributária que fizeram aí para privilegiar, né, as entidades religiosas. E lembrando que motoristas autônomos, todo motorista autônomo, transporte urbano, rodoviário, de trator, de Uber, de táxi, cara, a empresa tem que pagar 20% sobre o valor da nota fiscal ou do recibo. Tem que fazer isso. Professor, mas ela não faz, mas tem que fazer. Então a empresa chamou o Uber, vai ter que pagar ali, reter lá, para colocar na GFIP ali do E-Social, né, 20% do que gastou com o Uber. Professor, isso não acontece. Não está aqui para julgar, né, se estão fazendo ou não. Está aqui para passar na prova, que é o que importa no final das contas. Lembrando que ainda sobre a folha existe a alíquota que pode ser de 1, ou 2, ou 3% sobre folha de salário, mas aqui não é de todo mundo. É só empregado e avulso. Por quê? Porque isso aqui financia o seguro contra acidente de trabalho. Então, sim, existe financiamento além dos 20%, 1, 2 ou 3%, que é a empresa que faz esse enquadramento. Tá? Ela mesmo que faz conforme a sua atividade econômica. Lógico que a Receita vai dar uma fiscalizada, né? Se a empresa está fazendo certo. Tá? E lembrando que para reduzir o índice de acidente de trabalho, existe o fator acidentário de prevenção, que é um fator que o Ministério da Economia hoje analisa os últimos 24 meses da empresa para verificar se houve aumento da quantidade de acidente de trabalho, da gravidade de acidente de trabalho e até dos custos que esses acidentes de trabalho geraram para a Previdência. Então, se houve aumento desses 3 índices, né, esse fator pode aumentar, essa alíquota de 1, 2 ou 3%, aumentar podendo chegar ao seu dobro. Mas se a empresa está investindo, está reduzindo a quantidade de acidente de trabalho, os custos com a Previdência Social e a gravidade dos acidentes de trabalho, então pode cair até a metade, o que é muito bom uma empresa que reduz. Você pega uma empresa aí com 10 mil funcionários, poxa, uma alíquota ainda que seja baixa de 1%, se cair para meio, está ótimo. Né? Então é uma forma de estimular a redução do acidente de trabalho, é o fator acidentário de prevenção. E ainda, sobre essa alíquota, existe o acréscimo que pode ser de 12, ou 9, ou 6 pontos percentuais individual para cada trabalhador que trabalhe com exposição efetiva a agentes químicos, físicos ou biológicos que venha a ensejar a aposentadoria especial. Então, se a empresa coloca o trabalhador para trabalhar com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, a empresa vai pagar um acréscimo sobre a remuneração daquele trabalhador, não é sobre toda a folha, é só daquele trabalhador. Se forem 5, é 5 trabalhadores, que pode ser 12, ou 9, ou 6 pontos percentuais, conforme o tempo de contribuição especial. Né? A alíquota maior se a pessoa se aposentar com 15 anos. Se a pessoa se aposentar com 25 anos de tempo especial, então aí a alíquota vai ser de 6 pontos percentuais, que a empresa vai pagar. Isso é lógico para financiar a aposentadoria especial. Então, olha que curioso, o financiamento da aposentadoria especial, ela está junto com o financiamento do acidente de trabalho. Mas tem uma coisa muito louca aqui, que é o seguinte, contribuinte individual não financia acidente de trabalho, porque eles não têm direito a acidente de trabalho.
Mas no caso do cooperado, que trabalhe com cooperativa de trabalho ou de produção, ele tem direito à aposentadoria especial. Então, a cooperativa vai ter que pagar, sim, ela é um equiparado à empresa, os 12, 9 ou 6 pontos percentuais daqueles cooperados que trabalham com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, porque são os únicos contribuintes individuais que terão direito à aposentadoria especial. Esse é um ponto legal também, interessante. Algumas empresas que financiam de um jeito diferente, né? A Associação Desportiva de Futebol Profissional, né? Desde que o jogo ocorra no Brasil, mesmo que seja jogo internacional, ela vai pagar uma alíquota de 5% sobre toda a receita bruta e, em troca, não vai pagar sobre a folha de salário dos empregados e avulsos, mas vai pagar sobre a folha dos contribuintes individuais. A agroindústria, que é aquela que produz e industrializa a sua produção, né? Várias empresas aí que industrializam a sua produção, ou não, às vezes compram insumo de outros, não tem problema. Mas é a indústria, né? De agrícola, é 2,6%. Lembrando que 2,5% para a seguridade e 0,1% para financiar o acidente de trabalho. Não, mas não vai ter essa alíquota diferenciada se trabalhar com peixes, com porcos, com crustáceos, com aves e reflorestamento. Reflorestamento para produzir pasta celulósica. Poxa, você pensar assim, que trabalha com ave, frango, né, ovos de frangos, peixes, crustáceos nem tanto, porque as pessoas quase não consomem muito, mas se você pensar assim, ovos, porcos, aves, né, e peixes, a população brasileira, de certa forma, consome bastante. Né? Então, essa agroindústria vai pagar como uma empresa comum, quando elas produzirem essas coisas. Pasta celulósica também é importante. Muito bem. O produtor rural, pessoa jurídica, é 2,6%, lembrando que 0,1% é o acidente de trabalho. E o produtor rural, pessoa física, né, que entra aí o produtor rural comum, né, o contribuinte individual, e o segurado especial, financiam com 1,3%, sendo 0,1% para acidente de trabalho. Beleza? Muito bem. Lembrando que esses aqui ainda permanecem com as suas obrigações acessórias. Né? Lembrando, obrigação acessória é aquela obrigação de, por exemplo, reter a contribuição dos trabalhadores, tem que reter, todos eles vão ter que reter a contribuição. Fazer o recolhimento dessas contribuições sob pena de crime de apropriação indébita, declarar por GFIP ou pelo e-social a relação de todos os trabalhadores, quanto cada um ganha, se trabalha com exposição a agente nocivo ou não, se faltou, se está em licença, maternidade, se está em tratamento de saúde, qualquer informação previdenciária a empresa tem que informar. Toda escrituração contábil, ela vai informar para a Receita Federal e a Receita vai replicar isso para o INSS, para o CNIS. E lembrando que essa declaração é feita no dia 7 do mês subsequente do fato gerador e o recolhimento é feito até o dia 20 do mês subsequente. Né? E caso não seja dia útil, tem que recolher um dia antes, né? No dia útil anterior. Né? E para finalizar, lembrar da figura do empregador doméstico, que é aquele que não é uma empresa, ele é uma pessoa física ou uma família que contrata empregado doméstico para trabalhar em âmbito residencial sem finalidade lucrativa. Não existe empregador doméstico com a intenção ou algum modo de ter lucro pelo trabalho do empregado doméstico. O empregado doméstico é dar conforto, né? Comida feita, bem feita, roupa lavada, casa em ordem, o caseiro deixa a casa de campo em ordem, o cavalinho escovado, o piscineiro vai deixar a piscina limpinha, o jardineiro vai deixar o jardim bonito, nada disso tem finalidade lucrativa, sempre em âmbito residencial. Tá? E por isso que o empregador doméstico é diferente da empresa. Mas se tiver finalidade lucrativa, se não for em âmbito residencial, mas for no trabalho, né, for criado ali um ambiente laboral, aí ele passa a ser um contribuinte individual em relação ao segurado que ele presta serviço, um equiparado à empresa. E o doméstico deixa de ser doméstico e passa a ser empregado. Lembrando que o prazo para recolhimento é até o dia 7 do mês subsequente, né, do trabalho e é antecipado, caso não seja dia útil. Beleza? Vamos fazer um intervalinho, depois a gente volta com mais? Então é isso aí. Se liga aí, até daqui a pouco. Valeu!